Muy bien. Lo primero que tenemos que hablar sobre el cáncer colorectal, creo que está de más definirlo. Obviamente es un proceso de origen, es una patología de origen neoplásica, gran distribución a nivel mundial, está en la mayoría de los países, está entre las primeras incidencias, o sea, entre la prevalencia de cáncer, generalmente ocupa un lugar bastante elevado. Tenemos distribuciones geográficas más frecuentes. Generalmente los países del hemisferio norte son los que generalmente se asocian más con el origen del cáncer colorectal. Los países principales son Estados Unidos, Canadá, algunos, no todos países europeos, sobre todo los países mediterráneos, gran parte de lo que sería Europa oriental, Asia, Rusia, China, Japón. Japón es uno de los países con mayor incidencia de cáncer colorectal. Y gran parte de Oceanía también acaba teniendo una estadística importante. Estos países tienen algunos criterios en común. Podemos tomar los elementos incluso de base genética entre algunos de ellos. Otros no tienen correlación genética, pero sí tienen elementos relacionados a estilo de vida y a alimentación. En el caso del cáncer colorectal, tenemos ciertos factores de riesgo realmente con un peso importante en el desarrollo de la patología. ¿Ah? Vamos a ir desenvolviendo justamente esa parte. Teóricamente nuestro medio no está entre los de mayor incidencia, pero existe realmente una presentación bastante habitual de nuestros pacientes. El cáncer colorectal, una de las primeras cosas que tenemos que recordar es que estadísticamente es frecuente entre las formas neoplásicas de cáncer. Es un proceso neoplásico, por tanto, no es una patología habitual, pero entre las diferentes formas neoplásicas gastrointestinales y en general, ellas ocupan un puesto importante. Pessoal, só um minutinho, vou pegar meu remédio da alergia, que estou hoje ruim mesmo. Bom, pronto, desculpem, pessoal, é que eu tenho uma rinite alérgica e quando fica mudando assim, trocando o clima nesse horário pela manhã é horrível. E agora aqui em Paraguai também tem bastante fogo de queimada, mais para a parte da Assunção, mais naquela direção. E acho que já faz mais de 15 dias que todo dia está assim, o céu fechado e você sente o ambiente bem carregado lá, constantemente essa nuvem assim de poeira junto com fumaça, e isso para quem tem alergia é horrível, né? Para o asmático também. Bueno, volviendo a lo que estábamos. Existen diversos elementos que se han descrito como asociados o como factores de riesgo. Realmente escribimos una correlación con edad, algunas características asociadas al sexo. Hoy se considera, de hecho, que la alimentación y algunos elementos del estilo de vida tienen un peso bastante importante dentro de la evolución con factores de la evolución del paciente, del posible riesgo de desarrollar un cáncer colorectal. Ahora, quiero que recuerden bien las localizaciones geográficas, principalmente América del Norte, parte de Europa, más la parte que tiene relación con el Mediterráneo. Vemos a algunos países escandinavos también,
Europa Oriental, parte de Asia, Japón y Australia. Porque podemos ver una correlación incluso con los movimientos migratorios, tienen también un peso en el desarrollo de estas formas patológicas. Vean que de entre todas las presentaciones de cáncer colorectal, recuerden que nuestro marco colónico va desde el ciego, flexura desde colon ascendente, flexura cólica derecha, colon transverso, colon descendente, flexura cólica izquierda, colon descendente, sigmoides, recto y finalmente cavidad anal. 2/3, o sea, la mayoría de las presentaciones neoplásicas del cáncer colorectal son de hecho a nivel de colon, ¿tá? La mayor presentación es a nivel del colon. Tenemos que considerar una cosa, también colon tiene la mayor superficie en lo que es la estructura colorectal. Recto presenta la menor presentación de casos, solo que vamos a ver que existen algunas diferencias en la presentación de ambos procesos patológicos. ¿Ah? Incluso dentro del propio colon, el sigmoides es el que acaba teniendo una presentación bastante frecuente. Acá vean, por localización anatómica, ¿ah? Vemos una presentación bastante variable entre las diferentes localizaciones anatómicas, pero si tomamos lo que es colon completamente, disculpen, tomamos lo que es colon, sumándolo, obviamente nos da una prevalencia mucho mayor para en su localización de presentar probablemente un proceso neoplásico. Esta presentación de nuevo dentro del colon, la localización más frecuente es a nivel de sigmoides. Vamos a ver ahora que de hecho esto tiene una cierta correlación con el subtipo patológico o inclusive la forma patológica asociada a este cáncer de colon. Ya habíamos descrito dos procesos patológicos que asociamos, que son las enfermedades inflamatorias intestinales en general, ellas se asocian. Habíamos hablado de enfermedad celíaca, habíamos hablado de colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, y en la que vimos mayor asociación justamente fue el paciente con colitis ulcerativa. Acá mi batería. Estos pacientes son los que acaban teniendo mayor presentación. Ustedes recordarán que hablamos que la colitis ulcerativa, ella es una enfermedad inflamatoria progresiva, crónica, ¿tá? De carácter continuo, o sea, ella va desde de la región rectal, va de forma ascendente tomando todo lo que es la estructura del marco colónico. Entonces vemos justamente en los sitios de origen de ella, vemos mayor asociación neoplásica. En el caso de la colitis, vamos a ver que esto varía un poco en cada proceso patológico. La correlación según el sexo, vemos que estadísticamente a nivel mundial, esto puede variar un poco, ojo, puede variar un poco de país a país, pero en su mayoría el sexo masculino ocupa el tercer lugar en formas más comunes del proceso neoplásico. Colorectal en general estoy hablando en primer lugar. Y en las mujeres ocupa generalmente el segundo o tercer lugar también. En el hombre es más común el cáncer de recto. ¿Ah? El cáncer de recto es más común en el hombre. Mientras que en la mujer el cáncer de marco colónico derecho acaba teniendo mayor correlación. En la mujer hay que resaltar también el hecho de la correlación entre esta presentación neoplásica y algunas patologías de carácter de origen neoplásico también, solo que asociado a origen ginecológico. O sea, neoplasias generalmente asociadas a cáncer ovárico o de otros anexos uterinos. ¿tá? Entonces, en la mujer, de hecho, hay que tomar en consideración ese pequeño factor también, porque vemos muy frecuentemente ambos procesos. Entonces, vuelvo a repetir. En el hombre, ocupa a nivel mundial generalmente el tercer lugar, el cáncer colorectal, como procesos neoplásicos. ¿tá?
En la mujer generalmente varía un poco de localización geográfica, en segundo o tercer lugar, pero la presentación más frecuente en el hombre es la forma de neoplasia, lo que es cáncer de recto, localización a nivel rectal, en cuanto que la mujer es marco colónico derecho. Vemos también una correlación en el sexo femenino también asociado a tumores apendiculares. Vemos también una cierta asociación frecuente, que de nuevo asociamos también a CA ovárico. Nunca olvidar de eso. Por eso les voy a repetir porque después vamos a hablar nuevamente de esto. Porque de hecho incluso existe una presentación sindromática que se caracteriza por presentar ambas situaciones. Generalmente, nuestro cáncer colorectal, nuestro proceso neoplásico, él generalmente se origina de zonas celulares hiperproliferativas localizadas a nivel de las criptas intestinales. Solamente vamos a recordar de forma rápida la histología. Las criptas intestinales, también llamadas criptas de Lieberkühn, ellas se encontraban asociadas entre las vellosidades intestinales, en el fondo propiamente de la vellosidad. Estas criptas de Lieberkühn, ellas estaban formadas por un epitelio simple columnar, tenía una cierta variedad de formas celulares. En ellas encontramos células llamadas células enteroendocrinas. Estas células enteroendocrinas tienen generalmente producción hormonal, que son hormonas relacionadas o a la motilidad intestinal o justamente a la regularización del pH. Generalmente son células productoras de secretina, motilina, colicistoquininas. O sea, se encargan propiamente de ejercer un papel en la motilidad, en el peristaltismo, aumentando, disminuyendo la motilidad y generando aumento, disminución justamente en el pH a nivel de la luz intestinal. Estamos hablando de luz, no pH plasmático. Después teníamos también las criptas de Lieberkühn, tenemos las células de Paneth, no sé si se recuerdan, ellas tenían cierta función, inclusive tenían una correlación en la respuesta inmunitaria. Ellas servían como protección contra algunos procesos infecciosos bacterianos, fúngicos, tenían liberación de lisocimas principalmente. Y después tenemos las células caliciformes. Las células caliciformes ustedes ya conocen, las células caliciformes producen mucus. Cada una de estas células se distribuyen por dentro de las criptas. Generalmente cada una de ellas tenía una distribución, una localización a lo largo de la cripta. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque generalmente es a este nivel, generalmente es a este nivel, en el fondo de la cripta, donde tenemos el desarrollo de las formaciones tumorales que se asocian al cáncer colorectal. O sea, el sitio de origen de estos procesos neoplásicos son generalmente a nivel de las criptas, disculpe, iba a hablar crestas, a nivel de las criptas intestinales o criptas de Lieberkühn. ¿Está bien? Esto tiene su importancia por la no solamente la localización, sino que también el grado de afectación a nivel de la propia estructura intestinal. Factores dietéticos. Acá quería llegar y quería hablar con ustedes. Hoy se sabe, hoy se está bien ampliamente asociado las características, o sea, ciertas características en la alimentación generalmente se van asociadas con mayor o menor riesgo de desarrollo neoplásico, no solamente colorectal, sino también a nivel neoplasias en general del tubo gastrointestinal. Algunas de estas formas se asocian más con el cáncer colorectal y la futura evolución de lesiones preneoplásicas. Recuerden que cuando decimos lesión preneoplásica, realmente estamos hablando lesiones a nivel de la luz intestinal que no son propiamente aún formas de cáncer, pero son lesiones que si caso perdure el elemento agresor, estas lesiones progresivamente van a evolucionar inevitablemente en una forma neoplásica. Generalmente, estas lesiones preneoplásicas son caracterizadas por displasia.
cosa que habíamos visto anteriormente y habrán visto ya en anatomía patológica. Estas formas displásicas, ellas pueden tener diferentes grados de presentación. ¿Ah? Generalmente ellas se dan cuando el elemento agresor perdura en el tiempo. Este elemento agresor, cuando hablamos desde el punto de vista dietético, se han visto que algunas formas de alimentos son los que más se asocian con esta evolución. ¿Tá? Era eso que eu queria mostrar. Bueno. Generalmente las alimentaciones de bases en grasas de alto contenido, ojo, de grasas saturadas, carnes rojas, alimentos defumados, alimentos enlatados, generalmente se ha visto mayor asociación con el desarrollo de cáncer colorectal. A esto sumamos alimentación pobre en fibras, pobre en frutas, y el riesgo es mayor. Generalmente, ¿cuáles son los típicos pacientes? Generalmente son pacientes que tienen un gran consumo de carnes rojas, ¿tá? Esta carne roja rica en grasas saturadas y que además tienen poco consumo de fibras. ¿Tá? Un paciente que come mucha carne, no come salada. Al comienzo se pensaba que esto era simplemente un riesgo mayor asociado. Hoy se establece como un factor de riesgo específico para cáncer colorectal. De hecho, actualmente las sociedades mundiales de cirugía y coloproctología, ellos indican que la mejor prevención para justamente el desarrollo de estos procesos neoplásicos es que el paciente simplemente haga una alimentación, no necesariamente cambiar, ya que obviamente lo que primero que ellos estipulan es el cambio de la alimentación o la reeducación alimentar, que es el nombre que recibe, sino que también el hecho del paciente cambiar el orden en que se alimenta. ¿De qué manera? Por exemplo, quando a gente vai num churrasco, a gente vai lá, come uma linguiça, tem a carne e demais, mas geralmente não é costume nosso que no churrasco a gente esteja compartilhando o quê? Uma salada, certo? O que eles recomendam? Eles recomendam que se vai ter consumo de carne vermelha rica em graças, geralmente se consuma em primeiro lugar uma salada e depois a carne. Coisa que geralmente, às vezes, quando tem, por exemplo, quando é almoço familiar, coisa assim, geralmente a gente senta na mesa, não fica picando carne. Senta na mesa e come tudo junto. Arroz, vem carne, vem salada. O que essas sociedades científicas, elas recomendam? Que se a gente vai comer carne em grandes quantidades, de alto conteúdo grasso, a gente comer salada antes. Por quê? A ver, o que vocês acham, pessoal? Tá muito quietinho, sim? Tô achando estranho já. As fibras, sim. A fibra vai ter um papel protetor a largo prazo com a alimentação. Sim, isso vai ser quando a gente degradar. Mas por que trocar a ordem? Porque fibra eu adquiro comendo a salada, qualquer horário do dia. Por que eles recomendam que se a gente vai comer carne, comamos primeiro a salada e depois a carne? O que tem a ver com a digestão, Paulo? Bom, vocês estão aí perto, estão rondando o motivo. Na verdade, a resposta é mais simples do que vocês acham. A ver. Aí o Alisson está se aproximando. A verdade, o que eles encontraram foi que quando a gente se alimenta primeiro, não é uma questão de se saciar, não é de satisfazer,
Não, satisfação vem em comer a carne mesmo, né? Não, não é de saciedade, não é de satisfação, não é nem sequer o efeito enzimático, não é nada disso, porque de fato a gente tem uma capacidade ótima. Lembra que o ser humano ele é omnívoro, então a alimentação dele é basicamente tudo. O ser humano não é nem exclusivamente carnívoro, nem exclusivamente herbívoro. A gente precisa de fato de todos os alimentos. Olhem que em nenhum momento a recomendação é não consumir carne. Em nenhum momento. Vocês podem entrar nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cirurgia e Coloproctologia, vocês vão ver que em nenhum momento eles falam não comer carne. De fato, não comer carne se associa a maiores afetações no desenvolvimento e na capacidade de absorção de macronutrientes. Então, de jeito nenhum, nossa recomendação é não comer carne. Salvo, porque sei que de repente vocês vão falar, não, mas tem essa situação. Bom, salvo o consumo proteico no paciente renal crônico, no paciente justamente com que tem uma correlação neoplásica, nessas situações a gente faz uma restrição. No paciente renal, depois a gente vai explicar por que a restrição da alimentação proteica, mas aí proteica em geral, não somente carne vermelha, não. Volviendo a nuestro asunto, por que as guias elas não falam de restringir, sim falam mudança na disposição do consumo do alimento? Por uma coisa bem simples. Quando a gente consome, que aí vai um pouco que vocês estavam falando, quando a gente consome vegetais, saladas, geralmente, sobretudo, vegetais do tipo verde, quando a gente consome eles, tem uma questão, pessoal. O ser humano tem baixa capacidade, ou nenhuma, de fato, de degradar, tá, a fibra vegetal. Tá? Olhe com isso. A gente absorve os minerais, absorve tudo que é benéfico para nossos nutrientes como tais, mas a fibra vegetal a gente não tem capacidade de gestão. Vocês devem ter feito prática em micro, imagino, né? Em micro, se vocês chegaram aí no laboratório e ver frotes de mucus fecal, para fazer justamente a prática e ver parasitoses, vocês devem ter visto que nas fezes o ser humano volta a liberar toda a estrutura da fibra vegetal. Ou seja, a fibra vegetal completamente ela se encontra de novo nas fezes, não tem capacidade de digestão dela. Agora, isso tem uma coisa boa, tá? Quem tem capacidade de digestão geralmente são os animais que são justamente herbívoros. Pero bueno, que valor tem isso? Pelo fato de a gente ter menor capacidade de digerir esse tipo de alimento, quando a gente consome a salada, seria, primeiro, essas fibras vão recobrir o interior da mucosa intestinal e todo o nosso tubo gastrointestinal, e à medida que a gente se alimente de carne, a carne não vai ter contato direto com a parede intestinal, ou seja, entre a mucosa intestinal e o bolo alimentício formado por carne vermelha, graxas saturadas, a gente vai ter uma coberta justamente de fibra vegetal. Que valor tem isso? Que se vio que mientras menor contacto tenga la carne roja y tengan las grasas, sobre todo las grasas saturadas, menor contacto tengan con la mucosa intestinal, el riesgo de desarrollar propiamente estas patologías neoplásicas realmente se vio de que era menor, tá? Simplesmente trocando a correlação entre o consumo que a gente come primeiro, carne vermelha, ou a gente come primeiro a salada. Comendo a salada uns 15 a 20 minutos antes da carne vermelha e depois comendo, no caso, a carne rica em graxas, então a gente teria um menor impacto a nível da mucosa intestinal, pelo fato de o contato ser de menor tempo. Então, a gente teria somente a absorção, tá? Mas depois simplesmente seriam excretadas o que a gente não vai precisar para nosso metabolismo.
Isso está indicado, de fato, nas diretrizes das sociedades de coloproctologia, está indicado essa pequena mudança no hábito de alimentação. Vocês sabem que não vão conseguir que ninguém faça, seu fulano. Imagine chegar um estado aqui do sul, você falar para a pessoa, olha, não pode comer mais churrasco. O cara vai virar as costas e vai ir embora. Então, simplesmente você mudando um pouco o hábito, não restringindo, e sim fazendo uma recomendação de mudança, isso já vai ter um impacto positivo muito grande no nosso paciente, tá? Aí a Michelle está falando uma coisa importante. Michelle, tem uma questão. Para quem já tem o câncer propriamente, bom, vamos uma coisa. Primeiro, essa correlação entre câncer e agrotóxico diretamente, isso ainda está por se ver. Não tem se visto que não tem estudo real de sociedade científica mostrando que realmente tenha uma correlação direta entre consumo. Olha, não é você se contaminar de agrotóxico, isso é outra coisa, não é exposição a largo prazo por agrotóxico. Uma coisa é contaminação para quem usa o agrotóxico. Outra coisa é a gente consumir alimentos os quais foram cultivados com o uso de agrotóxico. Agrotóxico, que realmente é agroquímico, o uso dele, ou como aí está falando o Fabrício, o manuseio, quando não tem as medidas de proteção, ou quando tem contaminação, ou de forma prolongada, se viu que tem maior incidência de alguns deles de desenvolver algumas formas neoplásicas. Agora, a maioria deles, o manuseio, que essa é a palavra correta, como, sim, órgão fosforado, de fato, está proibido o uso, né? Não sei, não tenho certeza em Brasil, mas a maioria do mundo, os órgãos fosforados estão proibidos. Eles dão, geralmente, efeitos tanto dermatológicos como neurológicos de forma aguda. Ou seja, não é que você vai usar durante anos e depois teve câncer. Não, de fato, se você tem exposição a curto prazo, de fato, se você não usa, por exemplo, coisa que a gente vê aqui. Você vai para o interior e você vê o pessoal botando o agrotóxico de chinelo. Isso tem contato e tem absorção. Alguns deles têm contato direto com a pele e já criam absorção. Bueno, en el caso de los alimentos, realmente não se viu uma diferença aí quando o paciente, sobretudo, o paciente já tem a neoplasia, realmente não faz uma diferença marcar o fato de consumir o tomate que comprou no mercado, que obviamente vai ser produzido na produção industrializada normal, que a gente vê no mercado, do famoso tomate. Estou voltando tomate para falar um específico, né? Do famoso orgânico. O primeiro é que nosso meio adquirir esses produtos orgânicos tem certas particularidades. Temos que tomar cuidado porque tem bastante a nível mundial casos de contaminação por produtos orgânicos. Não somente o fato de não é contaminação, obviamente, por agroquímicos, nada disso, senão que é contaminação propriamente por bactérias. O produto orgânico, não sei se você sabe como é o processo de cultivo dele, mas de fato a ideia é não utilizar nenhum tipo de químico no seu cultivo, mas isso cria que o produto final seja suscetível a micro-organismos, tá? Tanto prejudiciais para o produto, como prejudiciais para a gente. Teve casos em Inglaterra, Espanha, e nosso meio não é tão comum esse negócio do produto orgânico como tal, mas a gente tem que tomar cuidado. Cuidado, por exemplo, quando vocês veem produção orgânica, você tem que tomar muito cuidado qual é o conceito dessa pessoa que faz plantação orgânica, qual é o modo de, vocês falam em português, acho que é adobo,
me corrijam se estou falando errado. Acho que vocês chamam de adubo. Qual é o tipo de adubo que utiliza? Adubo adubo. É adubo? Tá, adubo. O tipo de adubo que vocês utilizam, se, por exemplo, coisa que tradicionalmente era, não sei se vocês sabem, mas de fato era feito com fezes de animais, isso tem uma ampla correlação de quadro infeccioso e contaminação bacteriana com o alimento. Cocô de vaca, exatamente. Geralmente, não, não sei se vocês sabem, mas de fato minha família é da roça. A gente é de origem, eu sou de origem cubana, mas minha família realmente ela é de origem da roça. Eu nasci na capital, meus pais são da capital, mas todos meus avós e mais para trás é tudo da roça. O fertilizante, em espanhol se chama fertilizante realmente. Bom, eu sou da capital, a origem é de roça mesmo. É assim, geralmente o pessoal na roça, o que utiliza como fertilizante? Utiliza cocô de galinha, utiliza restos de vegetais, basicamente tudo que seja lixo orgânico acaba virando o adubo. Isso é normal na roça, isso é exatamente restos dos alimentos orgânicos. Só que temos que tomar cuidado, porque aí tem muita correlação com o quadro infeccioso. Voltar à contaminação bacteriana especificamente, eu queria falar. Voltando ao que a Michelle colocou, que foi muito boa a colocação, temos que considerar uma coisa. Paciente, e agora vou lhes contar uma coisa que lembrei agora que me contaram outro dia. Paciente que tem já, porque isso também a Michelle colocou no caso do paciente que já tem câncer, né? Assim eu entendi. Que já tem câncer, a gente tem que tomar cuidado porque é um paciente imunodeprimido ou imunocomprometido, tá? Então, nesses pacientes, um quadro infeccioso pode ser fatal para ele, tá? Fazendo um pequeno spoiler da nossa aula. Câncer coloretal, ele geralmente tem uma mortalidade alta, porém, com tratamento, a sobrevida é boa. O que significa isso? Nossos pacientes, se eles são diagnosticados no momento correto e eles recebem tratamento, por mais que seja uma forma avançada, muitas delas têm boa probabilidade de sobrevida. Não sei se ficou claro o que estou explicando. Em esses pacientes que fazem tratamento quimioterapia, radioterapia, ou só o fato de ter câncer, isso já cria uma imunodepressão no paciente, ou incluso, no melhor das situações, o paciente considerado imunocomprometido. Tá? O paciente, inclusive, em remissão, é considerado imunocomprometido. Por isso, agora com esse tema da vacina, vocês veem que sempre fala população de risco. Dentro dessa população de risco, justamente cai paciente com tratamento ou com histórico de neoplasia. Para você ter uma ideia, até os 5 anos de remissão do paciente pós-tratamento neoplásico, esse paciente ainda é considerado imunocomprometido. Vocês entendem a diferença de imunodeprimido para comprometido? Eu tinha explicado para vocês semestre passado, mas se alguém de repente não entende, não lembra bem, só para relembrar, el inmunodeprimido es el paciente que no tiene respuesta inmunitaria, ¿tá? El inmunodeprimido, acho que falei errado. El inmunodeprimido es el que no tiene respuesta inmunitaria, ¿tá? El paciente con VIH, inmunodeficiencias en general. Inmunocomprometido ya es un grupo mayor. El inmunocomprometido son personas que tienen inmunidad, teóricamente, pero la capacidad de respuesta es baja. Por eso ahí entran pacientes con enfermedades de base, pacientes con neoplasia o en tratamiento, y los pacientes justamente los pacientes con enfermedades realmente asociadas en trasplantados, exactamente, extremos de la vida, como son las crianças, idosos, grávida. Grávida é uma situação meio particular, porque a grávida não tem patologia, só que durante a gestação tem certas modulações da imunidade. E a sobrecarga fisiológica que gera a gestação
ela é considerada uma imunocomprometida. Só que ela é uma situação bem particular. A criança porque está desenvolvendo imunidade e o idoso porque ele já está perdendo a capacidade de gerar imunidade. Então, são situações... Agora, o paciente com neoplasia, sendo que ele tiene y no desconoce el diagnóstico, ya es un inmunocomprometido. El paciente en tratamiento, por más de que haya ya una remisión, es considerado también inmunocomprometido. Incluso el paciente con tratamiento de quimio, radioterapia, puede llegar a considerarse, en algunos casos, inmunodeprimido. ¿Tá? ¿Por qué les digo esto? Porque lembrei agora há pouco um paciente que conheço, que ele justamente, o diagnóstico dele foi câncer coloretal, só que não estou lembrando agora de qual subtipo foi, porque eu vi ele em outro contexto, obviamente não tinha nada a ver com o câncer, porque não é minha área, mas o paciente ele tem uns 60 e poucos anos, é uma pessoa forte, teoricamente saudável, e foi diagnosticado com câncer coloretal. Não era invasor nem nada, tem um bom pronóstico. Ele operou, fez cirurgia, ressecou e faz quimioterapia. Aí vem umas coisas. Justamente o outro dia, me falaram que o cara estava pela rua sem tapa-boca. Ou seja, aí livre, como diz a música, livre, leve e solto, né? Pela rua sem tapa-boca nenhuma e se expondo ao Covid. Aí você fala, que coisa, né? O cara vai se salvar de uma neoplasia, mas o risco de uma infecção é gigante. Então, voltando a nosso assunto, justamente aí vem a questão. A gente, vamos supor, a gente tira completamente o risco de desenvolver... a gente acredita que está dando uma coisa mais saudável pelo fato de consumir um alimento orgânico, teoricamente, né? E, por outro lado, realmente o paciente tem risco de uma infecção. Temos que tomar cuidados. Pessoal, eu boto sempre o exemplo e lembrar onde a gente mora. Nosso meio, América Latina, país em via de desenvolvimento, que agora chamamos assim, mas lembre que até pouco tempo era país subdesenvolvido. A gente não tem os mesmos controles de qualidade que tem em Europa, que tem em América do Norte. Não é nem perto de ser igual. Vejam que em nosso meio ainda não é tão de moda. Não estou falando de grandes capitais, estou falando em geral. Não é uma moda ainda, não é uma coisa muito disseminada o negócio do consumo de alimentos orgânicos. Ainda não. Mas em países de primeiro mundo, justamente os casos que têm se visto são em Inglaterra, Alemanha, teve vários casos de contaminação geralmente se dá por enterobactérias, se deu contaminação associada a alimentos orgânicos, que geralmente o pessoal acaba utilizando como adubo, acaba utilizando fezes, porque a prática tradicional vem por aí. O que acontece? Quando você associa isso com uma higiene um pouco deficiente, a gente sabe que tem. Vamos esquecer que em nosso meio temos uma prevalência gigante de doença infecto-contagiosa e quadro parasitário. Aqui a gente está 51 conectados. Provavelmente a maioria de nós, e eu me incluo aí também, ou tem Helicobacter pylori, ou tem algum tipo de parasita intestinal, porque é endêmico de nosso meio, e isso vem pela falta da higiene na manipulação dos alimentos, falta de higiene na elaboração propriamente dos alimentos e um baixo controle de qualidade, tá? Isso é típico de nosso meio, tá? Então, se a gente não toma isso em consideração, a gente fala para o paciente, olha, vai no primeiro postinho que você encontra na rua, compra um alimento orgânico, que é processado ali, tem com adubo, aí bem natural o negócio. A gente está submetendo esse paciente a um risco maior de infecção, tá?
Por isso, cuidado, temos que tomar um pouco de cuidado também com as recomendações que passamos ao paciente. Se vocês têm dúvida disso que a gente está falando, pessoal, eu recomendo, entrem no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia, mas principalmente coloproctologia, tá? Aí vocês vão encontrar o que a gente está falando, tá certo? Na New England tem uns artigos bastante interessantes que saíram há um par de anos atrás justamente disso que a gente está falando, de alimentos orgânicos. Eles falam os prós e os contras, tudo tem pró e contra, tá? Mas às vezes temos que considerar tomar cuidado. Voltando um pouquinho, volviendo un poco a lo que estábamos hablando, habíamos hablado justamente de la correlación con grasas saturadas. Ojo, hace un par de meses atrás, acho que fue 1 o 2 meses, no estoy lembrando, justamente salió una publicación de la Sociedad Americana de Medicina. Ellos publicaron un artículo muy interesante sobre la asociación de alimentos a base de grasas saturadas y polisaturadas y el efecto en la salud. Ojo, porque ¿quién leyó ese artículo? Ese artículo es basado en el efecto de las grasas saturadas en la salud cardiovascular, ¿tá? No en la parte de enfermedad colorectal. Entonces, hay una diferencia importante en ambas situaciones. En la parte de salud, lo que es salud cardiovascular, el estudio realmente mostró que no existe o nosso conceito atual se baseia em conceitos datados dos anos 70, 60 y 70. O sea, lo que hoy entendemos como que es el efecto de la grasa saturada a nivel cardiovascular es de los años 60, 70. O sea que hoy las evidencias no son realmente tan en contra. Realmente hay algunos estudios que han demostrado menor riesgo de enfermedad cerebrovascular. Pero eso es otra situación. Ahora, riesgo de enfermedad colorectal asociado a grasas saturadas, ahí sí, ahí continúa habiendo la misma correlación. Eso no se ha desbancado, ou seja, o nosso conceito continua igual por essa parte, tá? Ficou claro essa parte, pessoal? Porque justamente eu sei que eu compartilhei esse artigo há um par de meses atrás e de repente quem viu assim de passada pode interpretar como que grasa saturada agora já não faz dano nenhum. Não tem, esse estudo que eu publiquei era exclusivamente sobre a parte cardiovascular, não sobre câncer coloretal. Você entendeu? Tem alguém aí, pessoal? Tá, não, só para esclarecer isso. De repente fica uma informação contraditória, né? Volviendo a nuestras... pessoal, quem quiser dar uma opinião, por favor, sí, dê a opinião, tá? Aí o Fabrício falou uma coisa que eu não tinha lido, não. Diz que o abacaxi tem uma enzima chamada bromelina, ela tem uma atividade enzimática proteolítica. Ajuda na degradação proteica. Legal. Eu tinha visto em algum lugar, não lembro mais onde, justamente que ela era um coadjuvante da digestão. Tem alguns pacientes, tem pacientes que tem que tomar cuidado, porque existe paciente alérgico a abacaxi, parece raro, mas tem. De fato, tem muito paciente com alergia a frutas. E em alguns casos, algum paciente, inclusive, sobretudo os pacientes com síndrome pépsico, que são os que têm maior transtorno da digestão, eles são intolerantes ao abacaxi. De novo, sempre temos algum paciente que não suporta alguma coisa, tá? Então, tomar esse cuidado extra, tá? Bueno, volviendo entonces. Otro alimento que se ha visto también asociado son los embutidos, ¿tá? Y los alimentos ahumados. En portugués es el alimento defumado. ¿Por qué? Los embutidos generalmente tienen una alta concentración de sodio, de grasas saturadas también,
Generalmente son productos de origen cárnico, de carnes rojas sobre todo, y los alimentos ahumados, realmente ellos tienen una alta concentración no solamente de sodio, sino también una alta concentración de nitratos. Si volvemos a esa primera imagen, justamente lo que vimos ahí, que la distribución geográfica se correlaciona con países que de hecho tienen en su base alimentar, de forma típica en su alimentación, tienen estos alimentos. ¿Ah? Justamente las localizaciones en países europeos, países nórdicos como tal, países escandinavos, América del Norte, Japón, son países de alto consumo de embutidos. ¿Ah? Embutido, não sei como se diz em português, eu acho que é igual, mas são os derivados tipo linguiça, chouriço e demais. Cachorro quente entra na mesma família. São alimentos realmente de alto processamento e embutido igual. Então. En el caso de Japón, realmente es uno de los países de mayor índice a nivel mundial. Japón tiene una característica: los alimentos defumados forman parte de forma tradicional de la cultura japonesa. En Japón se vio una situación interesante que por la correlación entre alimento típico y el consumo continuo, de hecho ya existe una mayor predisposición genética. Vocês seguramente já escutaram falar, existe uma teoria, e na verdade diz que a gente tem capacidade de gerar efeito na nossa base genética em alguns elementos, sobretudo relacionados a hábitos, mas geralmente o efeito disso se vê entre 5 a 7 gerações quando se mantém esse hábito. Por exemplo, en el caso de Japón estamos hablando de un elemento de la alimentación. ¿Ah? O sea que durante miles de años las personas de Japón, la población, ellas tienen su base alimentar los alimentos defumados. Ese elemento sobreagregado de forma generacional, eso acaba generando un mayor riesgo en la población, justamente desencadenar una de estas patologías. ¿Ah? Podem procurar essa teoria bem interessante. Obviamente isso não aplica para toda a patologia, mas teoricamente ela explica que se a gente começar hoje a fazer atividade física, alimentação saudável, tudo bem balanceado, zero consumo de álcool, zero consumo de tabaco, teoricamente para 5 a 7 gerações futuras, a gente conseguiria já gerar uma mudança no fator de risco genético. Recuerden, y después vamos a dar en diabetes, que de hecho de forma genética a gente tem mayor ou menor predisposição à capacidade de ganhar peso, ganhar tecido adiposo, maior dificuldade em desenvolver massa muscular esquelética. Geralmente por isso vemos pessoas que treinam e facilmente perdem peso e ganham massa muscular, e tem outras pessoas que com muita dificuldade, fazendo alimentação, exercício, estilo de vida completamente saudável, igual tem dificuldade para perder tecido adiposo e ganhar massa muscular esquelética. ¿Tá? Entonces, teóricamente, desde el punto de vista generacional, cuando mantenemos esos criterios de estilo de vida, teóricamente se podría comenzar a influenciar, generar una influencia a nivel de nuestra base genética. Mas, volto a repetir, estamos falando, é uma teoria, e dois, isso demoraria entre 5 e 7 gerações. Então, estamos falando muito tempo, realmente. É bem a longo prazo, né? Vamos continuar. ¿Cómo tinha falado? No me había quedado. Como les había dicho, existe también, se ha visto que los pacientes, cuando generan un cambio de localización geográfica y pasa de un país de baja incidencia, como teóricamente es América del Sur, pasa a vivir en un país de alta incidencia, por exemplo, a gente muda. Aqui, Cidade Leste, a pessoa muda para, sei lá, Carolina do Norte, lá em Estados Unidos. Ese paciente, generalmente en un plazo de 20 a 30 años, habitando
este lugar geográfico de mayor incidencia de cáncer colorectal, se ha visto que de hecho este paciente puede comenzar a tener la misma carga, la misma probabilidad de desarrollar este proceso neoplásico que los habitantes propios de este país, tá? Ou seja, se a gente vai de aqui para Estados Unidos, fica morando lá em Estados Unidos 20, 30 anos, a gente, como tem uma mudança no hábito alimentar e em certos elementos, sim, propriamente pela mudança na alimentação, é geralmente que se calcula. Recordemos que en el desarrollo de un proceso neoplásico no solamente es un proceso multifactorial. Existe la base genética, existen los elementos ambientales, existe la base nutricional e inmunitaria, pero la correlación en los procesos neoplásicos colorectales es muy grande con la base alimentar. En este caso, a gente muda de Paraguai para Estados Unidos, o Paraguai vai morar em Tóquio, obviamente depois de 20, 30 anos, tendo uma alimentação baseada na alimentação local, a gente teria o mesmo risco de desenvolver um câncer coloretal do que as pessoas que são originárias dessa localização geográfica. Porém, de forma contrária, também se aplica a mesma teoria. Ou seja, que se uma pessoa que é um japonês, Japão, vem morar em Paraguai, em Brasil, justamente depois de 20, 30 anos, seu risco de desenvolver câncer coloretal, teoricamente, ele se igualaria ao que temos na população paraguaia ou população brasileira, que é basicamente semelhante. O Paraguai tem um pouquinho menos. Você entendeu isso, pessoal? Isso é o famoso efeito que cria o meio no paciente. Claro, um paciente que, olha, isso às vezes tem algumas diferenças. Tem algumas populações que geralmente, quando tem migração em massa, geralmente não tem uma grande mudança no hábito alimentar, tá? Tem países, por exemplo, Peru, Chile, Brasil também teve uma migração bastante importante de Japão, tá? Geralmente, quando esses pacientes, quando essas pessoas migram de forma massiva, generalmente acabam morando entre elas. Por exemplo, vocês na faculdade estão todos vocês juntos, vocês continuam tendo suas costumes. Eu, na minha faculdade, eu era cubano, então eu me integrava no meio. Não sei se dá para entender. Isso, às vezes, pode ter um impacto um pouco diferente, ou seja, quando não tem a integração cultural e você mantém o mesmo hábito dietético e hábitos em geral, aí não aplica a nossa regra, tá? A regra aplica quando a pessoa muda de região geográfica, de país, e se adentra na cultura e muda sua base alimentar, tá? Não é uma questão de, olha, não é uma questão de geografia e documento, é uma questão de uma mudança na alimentação, tá? Então, por isso depende um pouquinho de certas situações também. Pero lo bueno es que también de forma contraria también sucede, o sea, tanto sucede si aumenta el riesgo si vamos a vivir en un país de mayor incidencia que si una persona de un país de alta incidencia viene a morar en nuestro medio, va a tener una disminución probable de este riesgo de desencadenar un proceso neoplásico, ¿tá? Eso es lo que había dicho. Simplemente para recordar lo que habíamos dicho, dietas de alto contenido de carnes rojas, grasas saturadas, ¿tá? Baja cantidad de frutas, vegetales, granos, ¿tá? Generalmente son bajo aporte de antioxidantes, generalmente es lo que se asocia con mayor riesgo de desarrollar um processo neoplásico. Justamente o que a gente estava falando, pessoal, olhem como as coisas mudam na medicina. Até vocês perceberam que de um tempo para cá se parou de falar tanto os antioxidantes? Não estou falando pela pandemia, estou falando em geral.
há uns 2, 3 anos atrás, acho que inclusive mais, 3 a 5 anos atrás, tudo que era notícia relacionada à medicina era antioxidante. Não sei se vocês lembram, bom, acho que 5 anos atrás vocês ainda não estavam na área, né? Ainda não estudavam medicina. Mas se vocês lembram, geralmente era muito frequente, tudo que era novidade na área da medicina, da nutrição, era antioxidante. E efeito benéfico antioxidante, o pessoal só batia na tecla com o negócio dos antioxidantes. E o efeito benéfico. De um tempo para cá, de fato, se parou de falar em antioxidante. E ficou exatamente como o Ronaldo está falando. Propaganda da TV era só antioxidante. De um tempo para cá, o antioxidante ficou como tópico de informativo só nas áreas relacionadas a ele. Por exemplo, só se fala antioxidante em âmbito de nutrição, só se fala em âmbito diretamente, exclusivamente, alguma coisa que seja medicina associada à parte metabólica, ou seja, nutrologia e demais, mas o resto não fala muita coisa antioxidante. Não sei se vocês sabem por quê, mas na verdade, depois desse auge, lá pelo ano 2017 para trás, nesse auge nos antioxidantes, de fato começaram a surgir muitos estudos mostrando de que de fato existia a intoxicação por exceso de antioxidantes. ¿Qué piensa la población? La población piensa de que simplemente por el hecho de que algunas sustancias tienen efeitos benéficos, você pode consumir tudo que tiver à disposição e sobreagregar alguns, e de fato isso vai ter um melhor efeito, quando realmente não é assim. Ustedes saben que todo que tiene funciones biológicas, que tiene funciones farmacológicas, de hecho, puede tener efectos secundarios. ¿tá? No todo paciente puede consumir los mismos antioxidantes, no todos los antioxidantes cumplen las mismas funciones, y de hecho esto varía un poco en la cantidad incluso de alimento consumido. Por exemplo, todo mundo sabe que consumir manga é bom, é saudável, é uma fruta, perfeito. Mas a gente não pode ficar dando manga, que nem dar uma caixa de manga para comer a um diabético. A gente tem que lembrar que a manga também é rica em iodo. Tem paciente que tem risco de fazer intoxicação pelo iodo. Então, até fruta tem limitação. Até frutas têm limitações. A gente falou agora mesmo do abacaxi, que foi o que o colega colocou. Então, de hecho, también existen cuadros generados por el uso excesivo de antioxidantes. Existen, de hecho, algunos antioxidantes que es comúnmente mostrado como los efectos benéficos, pero realmente tienen efectos colaterales bastante nocivos. ¿tá? Entonces, cuidado, cuidado. ¿tá? É simplesmente tomar um cuidado extra. Tudo que é bom em excesso também pode ser ruim. Tá? Algum paciente pode ter efeitos colaterais também. Então, simplesmente olho com isso. É a famosa regrinha, tudo em excesso é ruim. La herencia, obviamente, en el cáncer colorectal tenemos un peso genético muy importante, eso habíamos dicho ya en clases anteriores. ¿tá? Existen cuadros sindromáticos que obviamente tienen un mayor peso hereditario, como es el caso de la poliposis hereditaria familiar, que vamos a hablar enseguida. Generalmente, estas adenomatosis familiares, ellas se correlacionan a 1% de los cánceres colorectales. Vamos a hablar enseguida de ellas, pero generalmente son formas, estas patologías se dividen en dos grupos, son de tipo polipomatosas o no, ¿tá? O sea, son asociadas a pólipos o no. En el caso de la poliposis familiar, obviamente ella es asociada a pólipos, pero vean que su correlación con cáncer colorectal es baja. No porque no genere cáncer, sino porque la presentación de la patología es poco frecuente, ¿tá? Y es de alto peso genético.
Otra presentación que vamos a ver también son los famosos síndromes de Lynch. El síndrome de Lynch ya tiene un peso más importante. Generalmente se habla en torno a 5% de los cuadros de cáncer colorectal son asociados al síndrome de Lynch, que de hecho tenemos dos formas patológicas. Generalmente tenemos estas dos patologías, realmente la asociación con la edad incluso es diferente y ambas tienen el peso genético muy importante. Solamente para ver las piezas anatómicas macroscópicas, acá no da para ver, pero en esta pieza del lado derecho, que es por una poliposis adenomatosa familiar, el nombre de la enfermedad, tenemos la producción de miles de pólipos a nivel de todo el marco colónico, e inclusive tenemos la formación de gran cantidad de adenomas. Estos adenomas tienen un alto riesgo de evoluir posteriormente a cáncer colorectal. Ya en el síndrome de Lynch, aquí tenemos una asociación podemos tener, como vemos acá, algunos pólipos, pero no es la cantidad como vemos en el paciente con polipomatosis familiar. Recuerden que el pólipo como tal es un crecimiento patológico, él es de carácter benigno, solo que en algunos pacientes, obviamente el pólipo, como todo neocrecimiento, neoformación, tiene riesgo de evoluir de forma maligna, pero eso es propiamente riesgo como tal. Solamente para recordar, não sei se vocês já deram a parte de poliposis, falaram de pólipos en patología cirúrgica, pero solo para recordar, los pólipos se clasifican en dos categorías. Ellos son crecimientos en dirección a la luz intestinal, hacia el lumen. No sé si se entienden estas imágenes, pero lo que estamos viendo acá es el asa intestinal, el marco colónico, solo que fue cortado y abierto. Vocês estão vendo o cólon aberto, ele foi cortado ao largo e foi aberto. Vocês estão vendo ele, por isso que estão vendo aqui na imagem, esto es la mucosa intestinal. Esta es la mucosa, él está completamente abierto, el colon en este caso. Los pólipos, su clasificación, ellos se dividen en benignos y malignos. Los benignos tenemos diferentes formas, realmente ellos tenemos presentación pólipos adenomatosos, que realmente pueden ser de tamaños pequeños o grandes. A partir de ahí ya entramos en las fases preneoplásicas. Existen dentro inclusive de los pólipos benignos, existen formas hiperproliferativas o el famoso pólipo inflamatorio, que son simplemente pequeñas sobrelevaciones de la mucosa intestinal, pueden verse asociados inclusive a cuadros de colitis. Ellos son completamente benignos. Generalmente, en el caso de los pólipos, estou falando, pessoal, porque isso não está no slide, a gente não vai entrar em pólipo, porque realmente é um conteúdo exclusivamente cirúrgico. Então, somente estou dando uns dados para vocês se ubicarem, tá certo? Vocês já deram isso em patocirúrgica ou não? Não deram, tá? Então, perfeito. Bueno, les explico. Los pólipos, justamente como el que ven acá, los pólipos son crecimientos que suceden, ellos crecen en dirección a la luz intestinal, ellos se originan propiamente de la mucosa intestinal, en su mayoría son de carácter benigno, el riesgo de presentar un pólipo aumenta con la edad, todos nós aquí tenemos más o menos la misma faixa etaria y generalmente muy probable que alguno de nosotros ya tenga la presentación de un pólipo. Generalmente presentar 1, 2 pólipos de forma dispersa no tiene ninguna correlación con malignidad. Los pólipos, ellos pueden dar sintomatología, generalmente ellos pueden generar desde algunos efectos inflamatorios, pueden generar sangrado, porque cuando ellos, como son una sobrelevación de la mucosa intestinal, si ellos se lesionan, se genera un atrito,
ellos pueden generar sangrado, incluso puede ser un sangrado intenso en algunos casos. Esto sí se puede asociar con mayor riesgo, ya que si se lesiona y se inflama de manera consecutiva, él puede comenzar a crecer más, desarrollarse y evolucionar neoplásicamente. Pero en la mayoría de los pacientes, de hecho, no son malignos. Ellos generalmente son asintomáticos, es lo que se llama un hallazgo casual. O paciente faz uma colonoscopia porque ele tem 50 anos e é indicação pela idade fazer uma colonoscopia simplesmente por controle. Aí o paciente encontra um pólipo. Pode ser que ele tinha há anos esse pólipo e simplesmente não dava sintoma nenhum. La indicación hoy en lo que es la especialidad de gastroenterología es que si você faz uma colonoscopia e encontrou um pólipo, no ato você já retira o pólipo. O pólipo se retira com o próprio endoscópio. Ele, dependendo do tipo de pólipo, tem diferentes técnicas, mas simplesmente é ressecado com uma boa porção da base da mucosa. Recordemos que esto no siente nada el paciente está sedado durante la colonoscopia, ¿tá? Entonces, este pólipo que se retira, ya al momento de observarlo, automáticamente es enviado a anatomía patológica y es estudiada las características de este pólipo. Dependiendo de las características, se clasifica en benigno y maligno. Los benignos van desde hiperproliferativos, que simplemente son inflamatorios, van adenomatosos de pequeño o gran tamaño, y ahí vamos entonces ya a los cuadros, a los pólipos ya de un tamaño más importante, que generalmente son de tipo preneoplásico, ya, o sea, son pólipos que ya en su celularidad existe displasia, y a partir de ahí vamos ya a las formas vegetantes, que es el caso del adenocarcinoma, que en este caso el adenocarcinoma no hay invasión todavía de las paredes, de la pared intestinal, pero en el cáncer propiamente, que ya es la siguiente fase de evolución, ahí sí ya tenemos invasión intestinal. Generalmente ellos son un poco más planos. La forma de adenocarcinoma, ellas presentan una prolongación un poco más extensa, ¿tá? Como vemos, a ver, acá se ve más o menos. Ven que tiene este pequeño formato, ¿tá? Esto sería parte de la mucosa todavía, esto sería el cuello propiamente del pólipo. Y acá vemos encima la vegetación, ¿tá? Esto ya tiene un tamaño mayor, esto ya generalmente se asocia a adenocarcinoma, pero hasta no tener la anatomía patológica, no tenemos confirmación de eso, ¿tá? Igual esta forma todavía se restringe a la pared intestinal, não sobrepassa estruturas, tá? Pessoal, eu sei que o tópico um pouquinho, não sei para vocês, de repente não é tão empolgante, né? Mas a gente tem que dar, né? Não todo mundo gosta da parte de neoplasia gastrointestinal, mas a gente tem que desenvolver. Inclusive, não tem nem tanta fisiopatologia associada, mas faz parte da nosso conteúdo, né? En el caso, la poliposis adenomatosa familiar, que es lo que venía diciéndoles, tiene una presentación, una incidencia a nivel de la población técnicamente es baja, solo que vean que generalmente estos pacientes tienen un gran histórico familiar de peso, ¿tá? Y generalmente la patología comienza a desarrollarse a partir de los 20 a 30 años, ¿tá? Ou seja, o paciente tem histórico familiar, pai, mãe com câncer coloretal, ou propriamente de poliposis adenomatosa familiar, e a partir dos 20 e 30 anos, começa o paciente a apresentar grande número de pólipos, podem chegar a milhares, e esses pólipos, alguns têm a evolução de adenomas, tá? O origen adenomatoso, como estão vendo acá, são tumores benignos. Só que geralmente, a partir dos 20, 30 anos de idade, a gente vê a proliferação maligna de alguns desses adenomas, tá? Ou seja, poliposis adenomatosa familiar, base genética importante, tá? Origem temprana e sempre tem evolução neoplásica. Só que
representa una baja, es una causa poco frecuente de cáncer colorectal. Dentro de los pacientes con cáncer, una incidencia muy baja pertenece a lo que es, o sea, una prevalencia muy baja, corresponde a poliposis adenomatosa familiar, ¿tá? Pero siempre hablamos de ellas por el hecho de ser correlacionado con la herencia familiar, ou seja, ela é hereditária. Se pais têm, filho vai ter, tá? Generalmente, esses pacientes, desde forma temprana, la adolescencia, generalmente ya comienza a ser estudiado el paciente en busca de la posibilidad de la presencia de una de estas lesiones. El problema es que a lesão acaba abrangendo todo que é o marco, tudo que é o cólon propriamente, ou seja, tudo que é colo retal, né? Ou inclusive até o reto pode ter lesão. É mais frecuente em cólon. El síndrome de Lynch, que es lo que le venía hablando, tenemos dos tipos de síndrome de Lynch, Lynch tipo 1 y tipo 2. El tipo 1, bueno, él en general es llamado también cáncer colorectal hereditario no asociado a pólipos. Es hereditario, igual que la poliposis adenomatosa familiar. La diferencia es que él cae en otro subtipo de herencia, que es la no poliposa. Podemos ver alguno que otro pólipo, pero no es una característica marcada de miliares, como a gente vê no paciente con poliposis adenomatosa familiar. En el paciente con síndrome de Lynch, generalmente la edad de presentación es en torno a los 44, 45 años, diferente del paciente con cáncer colorectal en general, que la incidencia es a partir de los 65 en adelante. Nuestro paciente con síndrome de Lynch, nuestra paciente con síndrome de Lynch, generalmente ellos tienen una base genética muy importante, generalmente es asociado a una serie de genes que se llaman genes MSH2, MLH1, MSH6. Las mutaciones en estos genes son los que generalmente son los que acaban predisponiendo a generar el famoso síndrome de Lynch. ¿Por qué lo llamamos síndrome de Lynch? Porque de hecho tenemos dos subtipos y cada uno de ellos tiene asociación a diferentes formas neoplásicas. El síndrome de Lynch tipo 1 generalmente es el que se asocia a cáncer colorectal específicamente. El tipo 2, por otro lado, puede generar desde cáncer de endometrio, ustedes están viendo aquí cáncer de endometrio, ovario, estómago, intestino delgado, trato hepatobiliar, páncreas, trato urinario, cerebro, próstata, pele, tá? Esses aqui são os de Lynch tipo 2. Eles são os de tipo 2. O tipo 1 é, desculpem, voltei aqui, mas é desse aqui. É desse aqui. Câncer coloretal são geralmente os associados ao Lynch tipo 1, tá? O sea que ya tenemos dos patologías que son de herencia genética, herencia familiar propiamente. O sea que la base es hereditaria. Generalmente estos pacientes es una certeza el hecho de desencadenar la patología, ya que la base de ellos es prácticamente exclusivamente por mutación genética. Entonces, desde manera temprana, ya hay que comenzar a hacer una vigilancia importante en estos pacientes. Vean que familiar de primer grado con cáncer colorectal, o sea, pai, mãe, irmãos que tenham câncer colorectal, o paciente vai ter o dobro ou até o triplo de risco de desenvolver um câncer colorectal. Generalmente, ellos no son hereditarios, salvo estas dos situaciones que mostramos, síndrome de Lynch y poliposis adenomatosa familiar, pero lo que vemos es una mayor probabilidad de desencadenar la patología cuando hay historia familiar, ¿tá? Generalmente lo que tomamos en consideración es familiar de primer grado, vuelvo a repetir, padre, madre, hermanos, pero siempre toda historia familiar é importante, tá? A gente vê, o avô faleceu de câncer de colo.
o pai faleceu de causa desconhecida. Ele fez uma complicação, morreu por um choque hipolêmico e hemorragia digestiva baixa. E não sabemos qual foi a causa da hemorragia. Aí o filho, então, tem que procurar, de forma temprana, começar com a pesquisa propriamente, ver se aqui tem algum tipo de lesão pré-neoplásica. Lembre que essa lesão inflamatória para lesão pré-neoplásica são uns 4 a 5 anos. De displasia 3 para câncer, geralmente, de novo, são 4 a 5 anos. Então, é uma boa margem de tempo. Isso no paciente geral. En el paciente con historia familiar de primer grado, siempre tenemos que comenzar antes, ¿tá? Vean que tenemos mayor riesgo quando há maior número de familiares. Você vê que o pai tinha, o irmão tem e o avô tinha também. Isso é um risco muito elevado. Um fator de risco aí é bastante pesado, bastante importante. Quando vemos que há familiares afectados com a patologia por abaixo de los 55 años, vuelvo a repetir, la prevalencia para cáncer colorectal en la población general es a partir de los 60, 65 años. ¿tá? Paciente con historia familiar, con diagnóstico previo a los 55, generalmente ese familiar ese paciente tiene que comenzar a hacer su investigación por lo menos unos 10 años antes. Es el mejor margen de tiempo. Ou seja, volto a repetir, pai teve câncer de cólon, foi diagnosticado com 55 anos. Bom, então o filho, o ideal é ele começar a procurar com os 40, 45 já começar sua pesquisa. Isso varia um pouco em cada diretriz, varia um poquitito, pero generalmente el mayor margen de tiempo asociado es de por lo menos unos 10 años. Ou seja, se o pai teve câncer aos 40, o filho aos 30 já deveria começar a fazer estudo. Começar a ver o gastroenterologista, começar a fazer uma colonoscopia, pelo menos cada 1, 2 anos, dependendo da necessidade, fazer marcadores tumorais. Hoy tenemos obviamente estudios genéticos, se puede hacer un cariotipo de ese paciente, es un poco más caro, no en todos lados hay, pero buscar. Caso de que haya un familiar de primer grado, la probabilidad de que haya base genética obviamente es alta. ¿tá? Inclusive la existencia de múltiples tumores. ¿Por qué? Porque justamente esto estamos hablando del caso de la poliposis adenomatosa familiar y el síndrome de Lynch, que en ambos tenemos presentación de múltiples tumores. ¿tá? O sea que estos son factores agravantes, realmente inclusive edad de presentación aún más temprana. ¿tá? Estos acaban rondando realmente la poliposis en torno a los 30, el síndrome de Lynch es en torno a los 40 años. ¿tá? Así que vean que la correlación es mucho, la relación con la edad es mucho antes cuando tenemos una base hereditaria. ¿tá? Ficou claro, pessoal, esse negócio do que estava falando da idade? Você entendeu essa parte? Tá, então vamos passar. Aquí vemos, vuelvo a repetir, acá están viendo probablemente la mucosa intestinal, porque ese colon se pegou, foi cortado e foi aberto. Estão vendo a luz dele. Essa aqui é a luz. Vean, estos son pólipos. Vean que aquí se ve el pedículo del pólipo. Deixa eu botar otra cor para que dê para ver mejor. Todo esto es la mucosa intestinal. ¿tá? Aquí vemos, este es el pedículo del pólipo. Esta es lo que es llamado la cabeza propiamente del pólipo. ¿tá? Vean que tiene un tamaño importante, o sea que vemos este pólipo, acá hay otro pequeño. ¿tá? Ambos probablemente son de carácter benigno, ¿tá? Pero obviamente en este, por el tamaño y por el pedículo que presenta, obviamente la posibilidad
de ser maligno en este es mayor que en este. ¿Qué se hace encontrando ambos? Este parece más hiperproliferativo. ¿Qué hacemos cuando encontramos ambos? Retirar ambos, tá? Ou seja, se a gente tem um familiar que ele vem com o estudo endoscópico e ele fala, ô Ronald, Bruna, Alisson, qualquer um, o doutor encontrou um pólipo meu, tirou e falou que ia mandar para anatomia patológica. Significa que o doutor viu alguma coisa alterada? Não, significa que essa é a conduta normal, tá? Ojo, a veces vemos que de repente el paciente hace y se decide rehacer la colonoscopia. Eso no es lo recomendado, ¿tá? A veces hay esa práctica, a veces por una cuestión sucede eso, no es lo recomendado, al contrario, no es lo que se recomienda generalmente. Porque generalmente cuando retiras endoscopio, colonoscopio en este caso, você tem um risco de na próxima oportunidade você perder a localização do pólipo, tá? Pareceria uma tolice, mas é muito frequente acontecer isso, tá? Eu já vi o caso justamente de uma paciente com um pólipo inflamatório, um proliferativo menor do que esse. Ele tinha poucos milímetros. No caso, o endoscopista, o gastroenterologista, ele decidiu continuar o estudo e voltar depois para retirar, e quando voltou já não encontrou mais a presença desse pólipo. Isso o problema fica então depois para o paciente, porque o paciente vai ficar na dúvida as características histológicas desse pólipo, tá? Lembrem que a macroscopia não sempre indica as características da histologia da lesão, tá? Em anatomia patológica, o importante é a microscopia, tá? Obviamente, por su aspecto vegetante, tá? La forma irregular y el tamaño propiamente, sí ya es más probable de ser asociado a una lesión neoplásica. Pero va a ser exclusivamente el estudio, la anatomía patológica lo que me va a decir si es o no. Generalmente, dependiendo de las características, como es en este caso, no se retira por endoscopía, solamente se toma muestra de biopsia y después es que se va a decidir con mejores estudios por imágenes, marcadores, se va a decidir cuál va a ser la mejor conducta para este paciente. ¿Por qué? Porque no siempre la mejor conducta es resecar. A veces primero necesitamos una terapia con quimio, radioterapia para reducir el tamaño tumoral y después pasar propiamente a la técnica quirúrgica. En algunos casos puede ser que sea necesario una resección amplia de los márgenes colónicos. Eso también puede acontecer. Entonces, estas lesiones no se retiran por vía endoscópica, se toman biopsia, ou seja, essa você não tira por colonoscopia, essa sim. Mas sempre, a regra, o que se quita, se estudia. Tudo que a gente tira do corpo do paciente tem que ir para a anatomia patológica, tá? Vamos a continuar. Esto ya habíamos hablado, por eso no voy a perder tiempo con esto. Hemos visto que en la enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo en la colitis ulcerativa, vemos mayor riesgo de enfermedad neoplásica. La forma de pancolitis, recuerden que hablamos, es la que tiene mayor riesgo. Generalmente el cuadro, realmente se llama una década de evolución. Mientras más temprana comienza la colitis, mayor riesgo de evolución neoplásica, ¿tá? En comparación colitis con enfermedad de Crohn, la colitis tiene mayor riesgo de evolución neoplásica. Ambas pueden evolucionar en neoplasia, pero la colitis ulcerativa el riesgo es mayor, ¿tá? Esto habíamos visto también en lo que estaba hablando, ¿tá? Más riesgo en la colitis ulcerativa que en la enfermedad de Crohn, pero ambas pueden evolucionar neoplásicamente. Vean que por encima de los 40 años
ya existe el riesgo de desarrollar. Generalmente a partir de acá comienzan a surgir las lesiones preneoplásicas. A partir de los 80 años, ya por cada década de vida, el aumento es por cada año, básicamente, el aumento es exponencial. O sea, el riesgo es muy alto. Pero volvemos. Recuerden que cáncer es multifactorial, no es solamente una cuestión de la edad, también depende de factores ambientales, nutricionales, inmunitarios. Tá? Tem pacientes que chegam aos 80 anos com saúde. Tá? No es la mayoría, pero sí existen en algunos pacientes. Paciente con historia de radioterapia, sobre todo para cáncer de origen ginecológico, son los que también se asocian con mayor riesgo de cáncer colorectal, ya que la propia irradiación de la región anatómica puede generar una colitis de origen por radiación. ¿tá? O sea que progresivamente esa mucosa intestinal puede evolucionar con lesiones preneoplásicas. ¿tá? La historia de cáncer colorectal, eso está más que obvio. Você tem história prévia de câncer colorectal e possibilidade futura de voltar a desenvolver. Probablemente porque muchos de los factores de riesgo ya van a estar ahí. El tema de la parte hereditaria genética está presente, entonces obviamente el paciente tiene riesgo. ¿tá? Historia de cáncer de mama o cáncer ginecológico en las mujeres. Esto es lo que les había dicho anteriormente. Paciente com câncer coloretal, de sexo feminino, sempre procurar útero e anexos. Tá? Lo contrário também, paciente sexo feminino com câncer de ovário, câncer ginecológico em geral, procurar neoplasia a nível intestinal. Tá? Tudo que trata o gastrointestinal você tem que procurar. É muito comum as associações. No solamente en el síndrome de Lynch tipo 2, sino que en general. ¿tá? La mayoría de los cuadros neoplásicos son de tipo adenocarcinoma. ¿tá? 95% de los cánceres colorectal son de tipo adenocarcinoma. Son las formas de presentación más frecuentes. Incluso en las hereditarias, estas son las que más vemos. Algunas formas que son las que clásicamente son llamados de tumores de tipo mucinosos, ¿tá? O productores de mucina. En algunos de ellos podemos ver la producción de un material semejante al mucus, ¿tá? Por eso es llamado mucina. Este mucus técnicamente no es metastásico, él no es neoplásico, pero él es producción de células neoplásicas, por eso es que vemos la asociación con las famosas anillos de sello. El anillo de sello é isso aqui, pessoal. Vocês lembram que antigamente se usava? O pessoal botava um anel que ele servia como carimbo, por isso que era chamado anillo de sello. Tá? E vemos acá, o pessoal de anatomia patológica tem essas viagens, né? Fala que parece. Mas, bom, vemos las características celulares, tá? Una gran cantidad de fluido mucinoso. Incluso en el interior de la célula vemos esa característica propiamente. Generalmente la presencia de esta celularidad indica mayor malignidad. ¿tá? El riesgo neoplásico es, o sea, son obviamente neoplásicas, pero el grado de malignidad, de la mortalidad asociada es mayor. Generalmente la mucina tiene un problema. Ella se presenta en varios tipos neoplásicos intestinales, inclusive de origen ovárico podemos encontrar también. El problema es que esta mucina, ella es producida por el tumor y durante largos periodos de tiempo la mucina va siendo producida y va depositándose en cavidad abdominal y pélvica. La presencia de la mucina no es, vuelvo a repetir, la mucina como tal no es metástasis, pero los sitios donde hay células mucinosas generalmente tienen riesgo de desarrollar siembra de este tipo celular, o sea, producir mayor cantidad de mucina. Generalmente esta mucina con el tiempo genera cuadros obstructivos, ya que acaba abarcando la cavidad abdominal.
La evolución son de síntomas inflamatorios, síntomas por ocupación de cavidad, por algún tipo de compressão de estrutura anatômica, ou seja, o paciente pode ter anos evoluindo e estar aí a produção de mucina. Cuidado, isso às vezes se apresenta nos tumores apendiculares também. Por isso o conceito, se tirou, manda para anatomia patológica. O pessoal geralmente é apêndice, ninguém manda. O cirurgião abre, olha, tira e fala, ah, tá tudo bem, joga fora. Se tirou, manda, não vai custar nada. É só botar num frasquinho e enviar para ser estudado. Bueno, esto es lo que estábamos hablando. Vean que es descrito como tipo mucinoso o coloide, inclusive. ¿Tá? Para terminar, tenemos la estadificación de Dux. ¿Tá? La estadificación de Dux simplemente nos clasifica, dependiendo en 3 etapas, 4 realmente, la evolución del proceso neoplásico. ¿Tá? Esto ya es evolución maligna, obviamente. El Dux tipo A es el que delimita a la pared intestinal. ¿tá? El tipo B ya existe extensión extra sin afectación ganglionar, o sea, sobrepasou a parede, mas ainda não tem toma ganglionar. O tipo C é com afetação de gânglios regionais e o tipo D é quando já tem afetação de outras estruturas vizinhas. Ou seja, A restringido, o famoso in situ, el B ya sobrepasa la pared, pero no hay afectación de ganglios. C con afectación de ganglios. El tipo D ya hay afectación de estructuras vecinas. Vean que la clasificación de Dux usa criterios de profundidad, invasión, ganglios linfáticos y metástasis a distancia. Afectación de ganglios linfáticos es considerado ya un elemento metastásico, solo que son ganglios locales. Esta metástasis a distancia es cuando ya hay siembra neoplásica en órganos vecinos. A gente encontra tumor também em estruturas anatômicas da vizinhança. Vean aqui, bien simple, la clasificación de Dux, ¿tá? Esa clasificación de los pólipos. Los benignos, todos quedan en categoría A, obviamente, porque no sobrepasan. Ellos, de hecho, son restringidos a la mucosa. Las formas benignas. Las formas malignas, inclusive, ellos la mayoría llegan hasta el grado A, solo que a partir de ahí, ellas pueden evolucionar a B, C o finalmente la D, que ya es la toma de estructuras, sería la metástasis a distancia, ya sería. La famosa clasificación TNM, ¿tá? Presencia de tumor, afectación ganglionar y finalmente metástasis. ¿tá? Nos clasifica a nuestro paciente de estadio 0, ¿tá? Disculpen, estadio 1, 2, 3, hasta el 4. Vamos a pasar esto rápido solamente para explicar. El paciente propiamente con estadio evolutivo grado 0 es el paciente que presenta carcinoma in situ, no hay adenopatías y obviamente no hay zona metastásica. Eso sería nuestro estadio 1. El estadio, estadio 0. Estadio 1 del TNM me habla de presencia de invasión de mucosa o musculares o muscular propia, ¿tá? Pero sin adenopatía, sin afectación, disculpen, adenopatía no, sin toma ganglionar ni metástasis. O sea, continúa restringido, continuamos todavía en la clasificación A de Dux. ¿tá? Tenemos que combinar ambas clasificaciones. El estadio ya 2, que dividimos en tipo 2A, B y C, lo clasificamos dependiendo del tipo 2, se clasifica ya por tener invasión de la serosa o inclusive la grasa peritoneal. En algunos casos podemos tener invasión de serosas o estructuras vecinas, pero sin afectación sin presencia de toma ganglionar o propiamente sin metástasis. ¿tá? Por eso lo dividimos en grado 2A, B y C.
¿tá? El estadio 3 del TNM me habla de tumor en cualquier localización, o sea, puede abarcar cualquier parte de la estructura, realmente completamente. Ya nos habla de afectación propiamente por presencia de neuropatías, generalmente cadenas ganglionares cercanas. Podemos tener propiamente, ahí varía un poco el grado de adenopatía, si abarca una, dos o tres adenopatías, si tiene más de 4, o es propiamente cadenas ganglionares cercanas completamente. Y finalmente tenemos el estadio 4. No, ahí, bueno, ¿qué aconteció? Ah, claro. Bueno, lo que expliqué. El estadio 4, finalmente, aquí está dividiendo el 2 pesado, simplemente para hacer una diferencia. Entre 3A, B y C, la diferencia básicamente es el grado de invasión de la pared, ¿tá? Y la cantidad de ganglios tomados. Mas não é preciso fazer tan grande a diferenciação, tá? El estadio 4 del TNM ya me habla propiamente de tumor en cualquier localización, ¿tá? O sea, abarca completamente la pared, puede tomar completamente la pared colorectal. La afectación es en cualquiera de los ganglios y aquí sí ya hay metástasis a distancia. O sea que es la forma más evoluida de la lesión neoplásica, ¿tá? Vean que la metástasis a distancia, de hecho, puede ser a nivel de, puede comenzar como cáncer de colon, pero puede tener una afectación ovárica, pared abdominal, hígado, pulmón, ganglios a distancia, ¿tá? Eso es lo que llamamos metástasis a distancia, cuando ya tenemos foco en otro órgano, tá? Sobrevida, recuerden lo que dijimos, a gente não fala em conceito de, o paciente tem, sei lá, ele ainda tem 2 anos de vida, tem 3 meses de vida. Não, não funciona assim. A gente fala em sobrevida aos 5 anos, tá? Dessa maneira, estadificamos dependiendo de la etapa en que está el paciente. Vean, la etapa 1, en la clasificación 1, 90% sobrevida. 2, 70, 3, 40. Acá ya tenemos toma ganglionar inclusive. Y la cuarta, que es la que presenta metástasis, ahí sí ya estamos hablando de solamente 20%. ¿tá? Así que si el paciente es diagnosticado con cáncer colorectal, pero él presenta un estadio sin toma, por más que tenga una invasión importante de la pared colónica, pero no hay ni ganglios ni metástasis, generalmente la sobrevida es buena, tá? Ou seja, a probabilidade de evolução para o paciente é boa, tá? Acá solamente como una curiosidad, ustedes van a ver más adelante, cuando den imágenes, acho que vocês vão dar semestre que vem, não, o próximo, acho que é oitavo, né? Da radiología. Ahí ustedes van a ver, esto es un estudio por imágenes, pero esto es contrastado, por eso vemos estas zonas de mayor densidad, son más radioopacas, ¿tá? Es un estudio radiológico, y aquí vemos umas zonas que parece que foi mordido, né? Y no preenche propiamente, ¿tá? La diferencia de niveles hidroaéreos, eso es normal, eso es por la presencia de heces o de aire. Acá por la coloración, eso es aire lo que hay. Pero acá, que debería haber llenado del contraste, ven que parece que tem molchida de jato, ¿tá? Esas son las zonas propiamente de lesión neoplásica, tá? Sobre todo acá. Tá, pessoal? Então, é isso aí, câncer coloretal.